Se você tá aí procurando um livro que fala sobre amizade e confiança, acho que você pode gostar dessa leitura. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre Os Filhos de Elator, livro do Fábio Prumo, lançado pela Drago Editorial. Como eu já mencionei, um dos fortes desse livro aqui é a amizade e a confiança. Em Os Filhos de Elator a gente vai conhecer Elator, um mundo que foi devastado por guerras, nações foram dizimadas e pessoas estão tentando sobreviver da melhor forma possível, mas sabem que suas vidas estão à beira da extinção, tendo em vista que os senhores das sombras estão entrando ali cada vez mais e estão conseguindo tomar tudo aquilo ali pra eles, inclusive as próprias pessoas. Só que, como eu disse, algumas pessoas tentam sobreviver da melhor forma possível e alguns outros ainda sabem que pra sobreviver eles vão precisar salvar Elator. E é isso que eles estão dispostos e é isso que os protagonistas desse livro aqui vão fazer. A gente vai ter aqui uma onda de protagonistas que são de nações diferentes, têm dons diferentes, possibilidades diferentes de vida e que se juntam com o propósito de salvar Elator. E sabem que a salvação desse país está nas mãos de alguns registros sagrados que a pequena Mock precisa levar para a capital. Mas para levar esses registros para a capital, eles vão precisar passar por muitos lugares perigosos, lugares inabitados, lugares que eles não têm a mínima noção do que podem encontrar e que toda essa travessia não vai ser nem um pouquinho fácil. O livro ele é dividido em pequenos livros que a gente vai conhecer a história aí dos nossos protagonistas e esses livros convivem conforme a trama principal está acontecendo. Pode parecer um pouquinho confuso comigo falando desse jeito, mas eu te garanto que não é. Flui de forma super rápida e muito gostosa. O primeiro protagonista que a gente vai conhecer é o Celery. Quando ele ainda é muito pequeno, a sua tribo é destruída e ele é salvo por uma alta sacerdotista e vai viver junto com essa mulher. Chegando lá, ele vai encontrar milhares de crianças que já têm o dom de ser elemental, que são aqueles que conseguem mexer com os elementos. Só que ele não. A princípio ele se sente ali, né, um pouco intimidado com tudo aquilo, mas o Celery acaba descobrindo que o poder tá dentro dele mesmo. Então ele começa, né, a fazer com que esse poder venha à tona e acaba se tornando um elemental muito poderoso depois de alguns anos. E aí que ele sente o chamado, que ele sente que ele precisa sair dali, que ele sente que ele precisa ajudar Elator. É esse chamado também que faz com que o Faltor entre nessa guerra. Ele foi criado por um escravista de crianças e isso fez com que ele desacreditasse um pouco nas pessoas. Mas uma grande tragédia ali no local em que ele trabalhava causa a fuga do Faltor e ele acaba ali entrando numa casa e conhecendo um senhor esquelético, quase que parecendo que tá uma múmia viva, sabe? E esse senhor começa a ensinar coisas ao Faltor e descobre que ele tem ali uma arte de guerrilha muito forte no sangue. Então o Faltor ele é um soldado muito jovem, disposto a aprender e disposto também a lutar por Elator. E é ele que vai encontrar a jovem Mock, que tem esse registro sagrado em mãos e que precisa levá-lo em segurança para a capital do país. Durante essa viagem que o Faltor começa a fazer com a Mock, o Celery sente o chamado e se aproxima deles e eles acabam, né, sendo os dois guardiões de Mock e desse registro sagrado. E é aí que eles vão passar pelas terras de Otyr. E Otyr é ali uma das guardiãs de uma terra sagrada que precisa que eles passem logo por ali, que precisa tirá-los daquele território, então auxilia eles também durante essa passagem pela terra dela. E conforme eles vão passando por ali, cria-se uma amizade e eles descobrem que Otyr também pode ser uma mulher muito necessária aí para essa missão que lhes foi dada. E no meio dessa missão eles também vão encontrar o Nebok, que já tem ali toda uma tristeza que ele carrega no peito, porque ele perdeu grande parte do seu povo e ele não sabe muito bem onde essas pessoas estão. Ele é um dos poucos que sobrou e ele tem ali um dom muito especial, que é o dom de ler mentes. E aí nesse momento a gente vai descobrir que talvez nem todas as pessoas que estejam nessa missão
realmente deveriam estar. É uma trama muito bem desenvolvida, é um universo criado de forma muito interessante e muito real, porque conforme eu ia lendo, eu sentia realmente as coisas e eu conseguia enxergar. Tem um misto de humanidade, né, de terra, com uma coisa meio sobrenatural, fantasiosa, mas que não é uma coisa que foge da gente. A gente consegue visualizar os tipos de ambientes e os tipos de animais. A descrição que o Fábio traz também aqui na trama faz com que isso seja ainda mais visível e ainda mais intenso para o leitor. É quase como se eu estivesse assistindo uma série, e a propósito daria uma série bem bacana. Por mais que tenha essa pegada mais fantasiosa, eu acredito que o livro ele tem alguns ensinamentos muito interessantes pra gente que tá lendo. Por exemplo, a gente vai ter aqui alguns protagonistas que eles estão completamente desacreditados de suas vidas e completamente desacreditados de que Elator pode voltar a ser um lugar próspero, mas eles não desistem. Enquanto eles têm a chance de lutar, eles vão lutar. E eles encontram propósitos de vida ali durante aquela luta. O Faltor, ele encontra um propósito de vida quando ele descobre que ele não precisa ser apenas uma criança que foi escravizada, sabe? Ele pode ser um guerreiro, ele pode ajudar ali a salvar Elator. O Celery, quando ele é salvo e ele chega naquele lugar e ele tá completamente perdido, porque são pessoas bem diferentes das pessoas de onde ele cresceu, sabe? E ele tem ali uma vontade de aprender, uma vontade de entender, uma vontade de estar ali, de compartilhar. E ele descobre que nada é impossível porque tudo tá dentro da gente. Conforme a gente vai praticando as coisas, a gente aprende, sabe? Então dá essas lições diferentes. A Otyr, que ela tá ali se sentindo presa num lugar e que ela descobre que ela pode salvar as pessoas não estando necessariamente presa. Assim como o Nebok, que ele estava completamente devastado porque ele não tinha mais ninguém com quem contar, não tinha mais ninguém da sua terra, e ele vê a possibilidade de descobrir novas terras, de descobrir novos amigos, de conhecer novas pessoas. Então a gente tem todos esses protagonistas que estão fechados ali, que estão apreensivos e que encontram uma razão, e que essa razão é salvar o país. E além disso, são pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, que realmente não sabem do que é que o outro é capaz, mas que confia, que tem um senso de amizade, que compreende, que auxilia. Então a gente tem esses personagens que eles vão se encontrando nas suas trajetórias de vida e que eles complementam uma vida do outro de uma forma assim muito intensa, sabe? Você tem um sentimento de confiança, de amizade que surge dentre eles ali, que é muito forte e que você realmente consegue compreender e consegue colocar até na sua vida com as pessoas que aparecem na sua vida, que estão ao seu lado. Você consegue sentir mais ou menos a mesma coisa ali. Eu gostei muito da leitura. Não vou dizer que foi um livro que eu li assim super rápido. Olha aqui os marcadores. Não foi um livro que eu li assim super rápido, mas era um livro que cada vez que eu pegava pra ler, eu lia muitas páginas, porque a narrativa realmente era muito envolvente e a curiosidade pra encontrar e pra descobrir mais do mundo estava sempre presente em mim. Então eu queria saber mais conforme eu estava lendo ali. Uma coisa assim que às vezes eu tenho dificuldade em fantasias realmente é conseguir enxergar as coisas e entender. Mas eu gostei muito da forma como o Fábio desenvolveu esse livro, porque eu conseguia visualizar. Ele faz umas relações do mundo que a gente conhece, das coisas que a gente vive, com uma história mais fantasiosa, mas não é aquela coisa que você não consegue desenvolver na sua mente, que você fica perdido, sabe? Às vezes eu fico perdido em algumas histórias de fantasia, e nesse daqui não, eu consegui me encontrar bem, eu consegui estar presente ali no livro e foi muito interessante. É uma trama bem desenvolvida, é uma leitura gostosa, traz esses ensinamentos sobre amizade, sobre lealdade, sobre confiança. Você consegue administrar as coisas que estão acontecendo no livro e você consegue pegar ensinamentos para a sua vida, então eu acho que isso é o ponto mais importante. Eu vou deixar o link de compra dos Filhos de Elator pra vocês aqui no box de informações. Também vou deixar os contatos do autor se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele. Eu me surpreendi realmente com a história. Quando eu leio essas histórias e eu me envolvo tanto, eu descubro que sair da zona de conforto também é bem bacana. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha de Os Filhos de Elator. Se você gostou, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, eles estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!